é que trava os teus resultados na vida, nos negócios, na tua carreira? Não é estratégia, não é vendas, não é pessoas, é o lugar, a posição que você ocupa no seu negócio, na sua carreira. E é sobre isso que a gente vai falar muito mais aqui na primeira de muitas lives chamadas O Conselho. Sejam todos muito bem-vindos à live. E se você está aqui assistindo a gravação dessa live, eu peço que você passe um pouquinho para frente, porque agora é hora de dar boas-vindas para quem está aqui comigo no ao vivo e para a gente fazer um aquece desse momento. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês nesse momento para a gente falar de resultados, para a gente falar de negócios, para a gente falar de carreira, mas sob que ótica, né, pessoal? Com critério, com verdade, com decisão, com resultado real e verdadeiro. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu tô assim, ó, só para contar para vocês, é um momento muito especial. São de mais de 18 meses, eu acho, sem fazer uma live sequer. Vejam o tempo que às vezes a gente leva para trocar essa pele, essa casca que a gente assume e entender verdadeiramente qual é o nosso lugar. Leva um certo tempo, primeiro, para a gente se desidentificar com aquilo que a gente era em algum momento e encontrar quem nós somos agora. E isso interfere diretamente nos nossos resultados. Eu espero poder falar muito sobre isso com vocês aqui hoje. Boa noite para quem está chegando aqui no ao vivo. É um prazer estar com vocês aqui. Jalu, querida, Bru, Karina, meu suporte sempre. Sejam muito bem-vindas. Aproveitem esse momento, tá? Para a gente já mandar o convite para mais pessoas. Nós temos um avião aqui nesta rede que vos fala e a gente pode aqui encaminhar para pessoas que podem fazer sentido esse momento, essa troca. E eu espero realmente poder compartilhar aqui com vocês de bons insights. Essa live, pessoal, ela foi justamente criada para que a gente tenha um ponto de encontro semanal para falar verdades que precisam ser ditas de uma forma muito respeitosa, mas também com critério, com responsabilidade. Eu venho trabalhando fortemente para que os bons possam ocupar os seus lugares de força e possam realizar cada vez mais. E para isso, a gente não faz nada sozinho. Então, essa live é esse nosso ponto de encontro também, em que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês esses insights e todos esses movimentos por aqui. Bora nós, então? Bora nós. Gente, quem me conhece há mais tempo sabe, quando eu comecei a anotar coisas para a live, eu falei, eita, Juliana, lá vem, né? Lá vem. E tô aqui, né, pronta para ver o que vai acontecer nessa nossa live juntos. Quando eu criei a mentoria, o conselho, que já deve fazer, sei lá, cerca de 6 meses, mais precisamente, né? Ela já existia, mas eu comecei a dar corpo para ela. Eu comecei a colocar no mundo aquilo que eu reconheci em mim como missão, como os meus valores, porque a nossa missão, ela é um grande norte, tá? Na nossa jornada. Seja na nossa jornada empresarial, porque hoje mesmo eu conversava com uma empresária e eu falei, olha, para mim, o empresário ele tem um papel crucial no mundo. O decidir empreender é um grande desafio e o prosseguir o empreender e se profissionalizar enquanto empresário é ainda mais louvável, é ainda mais desafiador. Só que daí, nesse ponto crucial da nossa carreira, porque é uma decisão de carreira fazer esse movimento, a gente não percebe
que nós estamos fora do nosso lugar, nós estamos posicionados num lugar o qual o resultado não vem. E por que que o resultado não nos encontra? Se eu fui movida, seja por uma intuição, seja por um desejo profundo, seja por uma coragem que me veio, e comecei a me movimentar do jeito que dá, e fiz os primeiros movimentos, e daí se tu tá empreendendo, tu faz as primeiras vendas. Porque esse lugar, essa posição que nós devemos assumir na vida, nos negócios, na carreira, ela é muito mais séria e profunda do que a gente imagina. E nesse lugar, nessa posição, a gente muitas vezes não sabe o que precisa efetivamente para gerar crescimento. Porque o fazer nascer, ele tem um tipo de informação e ele tem um tipo de movimento necessário. E vou dizer, ainda mais quando a gente está na inércia, qualquer movimento vai te dar resultado. Agora, o sustentar, doutora Ariane está aqui, hein? O sustentar, o fazer manter, o fazer crescer, o fazer frutificar, o fazer prosperar, são outros tipos de conduta, de informações e principalmente de posição, de postura. E aí a gente não está falando de pico de dopamina, a gente não está falando de fazer nascer, de fazer qualquer tipo de movimento. A gente está falando de uma estrutura e o empresário, a liderança, a grande mente precisa estar sentada na cadeira correta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. E eu quero fazer um combinado até mesmo para a gente equilibrar a nossa troca aqui, porque vai ser muito bom estar trocando aqui com vocês no ao vivo e para quem está assistindo a gravação dessa live também. Me deixa saber os teus insights. Como que eu vou saber os teus insights? Me manda um emoji pegando fogo, me manda um emoji do alvo. Fala uma palavra, porque eu quero saber quem está aqui comigo no ao vivo e quem está conseguindo captar esse movimento. Para que a gente possa falar as verdades que precisam ser ditas, as verdades que movem os negócios e que muitas vezes nós somos ludibriados, pessoal, pelo nosso lugar de poder. Eu iniciei hoje esse momento falando sobre possíveis travas, né? O que trava o nosso resultado final? E muitas vezes as nossas decisões, porque o que nos leva a ter resultados são decisões. As nossas decisões no lugar certo nos levam a resultados. E muitas vezes a gente toma algumas decisões movidas por aquilo que a gente chama de missão. E até aí estaria tudo bem se a gente estivesse falando efetivamente do que é missão e da seriedade que é carregar uma missão na frente. E não é diferente quando a gente está falando de carreira e de negócios, quando a gente está falando de liderar, seja um time, seja um resultado, seja a minha vida. E muitas vezes nós transformamos a nossa missão em algo. Nós transformamos a nossa missão como uma grande bandeira que serve muito mais para polir, para enaltecer o nosso ego e nos manter numa posição de poder. E o poder esse, que não é o nosso poder pessoal, como a Ana maravilhosa que está aqui trabalha, através da comunicação. Mas aquele poder que nos coloca num lugar perigoso. O poder que nos coloca num lugar de resultados para amaciar, para fazer, para afagar quem? O nosso ego. E nesse lugar a gente se esquece
da nossa missão. E a missão é o que vem à frente de qualquer negócio, de qualquer transição de carreira, qualquer crescimento de carreira. E aí tem um negócio que eu gosto sempre de falar, né, sobre missão. E quando a gente entra no aspecto da missão, normalmente algumas pessoas dão uma certa, um certo brilho, né? Uma certa pompa para a missão e imagina que vão vir anjos descendo do céu, tocando as suas trombetas e entregando na nossa mão a nossa missão, ou a missão do nosso negócio, né? A missão da nossa nova fase de carreira. A gente imagina isso. E missão também é sobre decisão. E às vezes a gente esquece esse detalhe. Cada um de nós tem uma missão, tá? Que é uma missão de alma e a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento para chegar nessa missão. A gente não precisa esperar a missão estar pronta. Eu tô com a missão perfeita para seguir, mas eu preciso me interessar pela minha missão, porque senão vai ficar difícil. E aí, quando eu começo a tomar decisões de carreira, quando eu começo a tomar decisões no meu negócio, eu preciso traçar a missão desse negócio, dessa carreira. E aí vou aproveitar aqui, além do insight da Ângela, a gravação não vai ficar disponível aqui no Instagram, tá? A gravação vai ficar disponível no YouTube para vocês. Então vamos lá. Descobrir a missão do nosso negócio ou da nossa carreira é um ponto fundamental, porque a missão, sistemicamente, é o que vem na frente. E ela vai sendo o grande norteador do nosso negócio. Então, eu vou falar para vocês de, sei lá, esses tempos eu fui fazer os cálculos lá, mais de 8.000 horas de mentoria, ou sei lá quanto que eu já passei aí. Um negócio, ele não sustenta por falta de uma missão clara. Uma missão que vai norteando todo o resto. Porque aí a gente vai se deixando levar pelo poder e vai fazendo o hackzinho do momento, vai investindo no tráfego pago para crescer perfil, para fazer sucesso, para ter palco. Mas eu quero saber da estrutura que sustenta esse teu palco. Porque a longo prazo, essas estruturas de palco meramente, elas não vão sustentar. E aí nós temos um grande desafio que a longo prazo vai bater aonde? A longo, médio e às vezes curto prazo, né? O curto prazo vai bater aonde? No Pix no bolso, né, galera? O resultado, ele começa ou cai faturamento, ou a gente está faturando, né? Porque estamos no poder. Então a gente está faturando aqui, ó, a milhão. A gente está com um baita faturamento. Mas a gente não está tendo lucro. Vai olhar lá na última linha, deu ruim. Deu ruim a última linha. Mas ao longo do tempo, a gente começa a criar uma sobrecarga no nosso trabalho, seja a posição que a gente ocupe dentro da nossa empresa. A gente começa a gerar uma sobrecarga e isso gera uma crise relacional, seja na própria empresa, seja com as pessoas que eu amo. E isso a médio e longo prazo vai dar onde? Problema? No corpo. E esse problema, às vezes, ele é totalmente reversível, mas ele não vai ser reversível se eu seguir me mantendo nas decisões erradas. Nas decisões que não refletem, em primeiro lugar, a minha missão. E eu trabalhei e trabalho ainda muito, tenho clientes que estão aqui comigo com liderança pessoal, desenvolvimento de carreira. E muitas vezes eu bato porque a gente vai fazer um movimento de transição de carreira, de crescimento de carreira, e se a gente não leva em consideração a nossa missão pessoal, os nossos valores, o que é que acontece com quem está comigo há mais tempo, pode colocar aí no chat o que acontece, no chat é ótimo, né? Nos comentários. O que acontece se eu não levo em consideração isso, essa base, esses pilares que deveriam ser a nossa sustentação? Eu estou lá fazendo os meus negócios, estou buscando o meu resultado. O que acontece, galera, quando
eu não levo em consideração essa missão e esses valores que deveriam ser os meus inegociáveis. Eu quero ouvir quem tá aqui, alô? O que que acontece? Pode parecer até balela, mas como eu já vi muita coisa ser feita no mercado e já vi os resultados que isso gera, que não são nada bons, o que vai acontecendo é justamente um nível gigantesco de frustração ou ainda de quedas muito abruptas. E o tempo que a pessoa leva para se recolocar, para se refazer boa é muito maior. E aí nós temos um ativo, gente, porque dinheiro a gente vai lá e faz, né? Dinheiro a gente vai lá e faz. Agora o nosso tempo, ele não tem volta. E quando a gente entende que existe um critério único sobre nós, um critério único que nos dá a direção o tempo todo, e a gente começa a aprender a escutar esse critério único e principalmente, que aí fala da minha missão, né? Traduzir isso na carreira e nos negócios das pessoas de forma clara e assertiva. A gente começa de fato a entender e ver, né, gente? Não é só sobre entender, não. Que entender a gente ainda está numa camada muito cognitiva. A gente começa a ver os resultados disso na nossa vida prática. E o melhor, quando eu consigo então trazer esse nível de excelência e de resultado no meu âmbito pessoal e começo a levar essa realização para os meus negócios, eu começo a ser excelente, trazer resultados e o principal, cumprir a minha missão com todos que me cercam. Enquanto isso não acontece, eu estou buscando realizar a mim mesma. Isso é sinal de poder, de desejo pelo poder, de estrutura do nosso ego. E eu vou cair, exatamente como a Ari colocou aqui. Eu vou cair. E a queda, ela não. A queda é proporcional ao tamanho daquilo que tu já poderia ser. A queda, ela é proporcional ao tamanho da tua missão. Por isso que dói. Só que, mesmo assim, mesmo sendo queda, ainda é a oportunidade de tu rever tudo isso. Então, resultado não é só resultado. Resultado não é só a importância do lucro, que é um sinal de saúde das nossas empresas e extremamente necessário. Resultado não é só depoimento bonito do meu cliente falando sobre mim e sobre aquilo que eu faço. Resultado é missão multiplicando. Resultado é sobre responsabilidade. Então, quando eu chego para trabalhar com um negócio, quando eu chego para trabalhar uma liderança, a minha missão vem na frente. E eu não vou parar enquanto eu não realizar a missão, mas ela não é por mim. Ela é sobre aquilo que eu me propus a ser e fazer aqui. E muitas vezes vai doer, gente, porque a gente vai olhar para as nossas incompetências, né? Daqui a pouco hoje eu vou olhar para as incompetências daquilo que eu fui no dia de hoje, naquilo que eu me propus a fazer, e isso dói. O ego, ele vai se sentir o quê? Muito acuado. Nossa, ele vai se sentir julgado, e a tendência é a gente se colocar, como eu brinco, né, na caixinha ali da vítima e tudo mais. Ele vai nos levar para esse lugar.
E aí nós precisamos respirar fundo. Eu brinco assim, a gente tem ali em torno de 5 minutos, é o suficiente para a gente entrar em posição fetal, chorar, gritar, espernear, respirar fundo, sacudir a poeira e recomeçar. É importante se escutar, é importante valorizar o que a gente sente, mas é importante também ser adulto quando a gente está falando daquilo que a gente veio fazer aqui. E acolher, entender essa criança emocional que está ali, o nosso ego que está se debatendo, entender que eles existem, mas saber ser adulto para levar adiante aquilo que a gente precisa levar. Tá fazendo sentido até aqui? Me mandem sinal de fumaça para eu saber. E eu vou aproveitar uma fala da Ana aqui sobre perder o sentido e que o nosso sentido ele precisa estar muito orientado ao que essa missão se propõe. Porque sistemicamente, depois da nossa missão, a gente tem os nossos clientes ou quem a gente serve, tá? Para quem está numa posição hoje de carreira, a quem a gente serve com essa missão. É para eles que nós devemos olhar. Então vejam que ainda não é sobre nós. Grande Flores, meu amigo querido, é uma honra saber que tu está me ouvindo aqui. Sistemicamente a gente precisa olhar para quem? A quem a gente serve. Então o fazer sentido que a Ana trouxe muito sabiamente para nós aqui, não é um fazer sentido para eu satisfazer as minhas necessidades emocionais. As minhas necessidades emocionais, elas precisam estar bem alocadas onde elas devem estar. E se eu tenho aí uma ferida para tratar, se eu tenho questões para olhar, precisa existir um ambiente seguro para tratar disso. Porque senão a gente vai lá e projeta no negócio, projeta na carreira. Porque eu preciso sim fazer sentido para a minha missão, mas eu também preciso fazer sentido para quem eu sirvo enquanto negócio, enquanto carreira. Eu preciso entender e fazer um raio-x dessa pessoa que chega para mim. É a ela que eu sirvo através da minha missão e é ela que vai multiplicar aquilo que eu vim fazer. Isso é muito crucial, gente, da gente entender. Em último, que é o quarto lugar, eu sei que eu só falei os 2 primeiros, mas eu não vou adentrar nisso, é que vem o fundador do negócio, é que vem eu enquanto parte de tudo isso. E é ali que eu vou começar a fazer o desenho da minha carreira, do meu negócio, para ele respeitar o meu ritmo e os meus desejos. Mas para que eu possa também ser a melhor e performar melhor para a minha missão, para os meus resultados, a quem eu sirvo. E o mercado não vai te ensinar sobre isso. O mercado não está muito interessado em te ensinar sobre isso, porque é muito melhor eu te manter aqui presa, falando as coisas que tu quer ouvir e falando que eu vou criar o palco para ti, que tu vai ter 1 milhão de pessoas te assistindo. Mas eu quero saber quem tu é no bastidor. Eu quero saber o quanto tu sustenta e o tamanho do espetáculo que tu pode fazer em termos de entrega, de resultado, quando tu não tem ninguém na plateia. Tu vai seguir o mesmo nível de excelência? E aí vem um... Haha, travou aí? Travou aí para vocês? Me falem porque é que travou. E aí a gente respira fundo nesse momento para a gente não deixar as nossas resistências falarem mais alto. Aproveita, toma uma água. Tem alguém aqui comigo ainda?
Manda esse coraçãozinho aqui, porque a gente tocou num assunto importante, mas que nem sempre a gente quer ouvir. Não tem problema, eu tenho disposição para repetir. Quando a importância está em, vou repetir mesmo, sou bem insistente, porque eu já vi que subiu um coração aqui, tem alguém aí disposto a ouvir. O grande diferencial é, entendi a missão, sei a quem eu sirvo no meu negócio. Agora, qual é a minha disposição de fazer uma entrega de excelência, seja com o meu produto, com o meu serviço, seja da maneira que for? Qual é a minha disposição quando não tem ninguém na plateia? Eu estou disposta a fazer o mesmo espetáculo, mesmo sem plateia, mesmo estando no bastidor, porque é ali, galera. É nesse momento que as coisas começam a se alinhar e se a gente não demonstra a excelência que a gente pode, se a gente não é tudo aquilo que a gente já pode ser, e principalmente aquilo que a gente está galgando se tornar, a gente deixa de se lapidar nesse processo. Porque tudo está nos preparando para onde a nossa missão e a missão do nosso negócio, da nossa carreira, quer que a gente chegue. Que é o nosso verdadeiro lugar de força. Então, se hoje tu tem questões com resultados, tu não está obtendo os resultados que tu espera, que tu sabe que tu pode atingir porque tu já tem competência para isso, tá na hora de rever a tua posição e o teu lugar. Se tu tá sendo movido pelo poder, pelo palco, tu precisa encontrar o teu lugar de força e assumir esta posição no momento atual do teu negócio. Eu preciso compreender qual é o lugar que eu devo assumir de liderar o meu negócio, de liderar os meus resultados, de liderar a minha carreira. E independente de plateia, independente até se tem palco, né? Porque tem momentos que a gente nem palco tem, né? Vamos combinar. Eu preciso lembrar da missão, lembrar quem eu sirvo e perseguir. A gente não está agora no período da quaresma, para quem é cristão. Eu ontem escutei sobre isso e fez muito sentido. É um momento de deserto, né? Cristo vai lá, passa os 40 dias no deserto. E eu gosto muito de comparar isso com não um deserto que talvez ele tenha vivido, mas um deserto simbólico. E que qual é a importância da quaresma? É a gente chegar, todos que estamos aqui, lá na Páscoa. Isso é um negócio muito sério. É o perseguir até chegarmos lá. E sozinho muitas vezes é difícil, tá? Por isso que a gente faz grupo de WhatsApp para se unir, dá mentoria, faz live. Porque a constância no período, seja do deserto ou ainda no período em que tu está sendo forjado para a tua própria missão, a missão do teu negócio, é perseguir nesse caminho, porque o deserto interior ele vai nos testar a todo momento. E vivos, né, Ari? Mas quando a gente começa a entender a importância da comunidade e tudo mais, a gente entende que às vezes eu preciso olhar para quem está do meu lado e dizer, não, vem cá que eu vou te ajudar. Eu vou segurar um pouquinho aqui o teu fardo, te recompõe aí e vambora. Porque enquanto a gente não tá no palco, enquanto a gente não tá vivendo muitas vezes aquilo que a gente entendeu como sonho, a gente vai passar por inúmeros desafios, inúmeros desertos interiores. E esses desertos, galera, eles nos testam muito fortemente.
E se eu me deixo ceder, aí eu cedo, né? Porque, realmente não tá gostosinho isso aqui, né? Não tá legal. Nem resultado eu tô tendo que eu achava que eu ia ter. Eu achei que eu ia fazer tal movimento e achei que ia ficar milionário. Eu vi que o Diego entrou aqui e disse que estava ouvindo, não sei se ele tá por aí ainda. Mas, pô, eu crio a minha startup e eu quero ser comprado pelo um iFood da vida. E aí isso não acontece em 15 dias. Eu sinto muito em informar. E às vezes a gente deixa de viver o deserto que vai nos forjando, de viver o processo mesmo, tá? De entender do teu negócio, de colocar na missão à frente, de estar atento pro teu cliente ou a quem tu serve o tempo todo, mais ouvindo do que falando. E de ir se forjando e entendendo que resultado de negócio, de carreira, não nem sempre vai ser linear. Para não dizer todo o momento. Porque ao longo do processo a gente precisa aprender que colocar esse servir no mundo, colocar essa missão no mundo, seja através de um negócio, seja através de qualquer outra decisão, precisa muito, muitíssimo de desenvolver certas competências que ninguém vai te dizer que precisa. Porque vão te vender o que é mais fácil. Diego trouxe que isso se encaixa muito no design thinking. Sim, porque a gente precisa empatizar com esse cliente. E para mim, um dos maiores pontos de virada é a gente se tornar obsessivo pela nossa persona do nosso negócio, porque é ela que vai dar as respostas. Não é o que eu acho maravilhoso, não é o que eu acho que funciona, é o que ela precisa. Entendem como a gente vai derrubando o ego aos pouquinhos e vai tirando o inso, assim? E depois que eu entendi isso, ponchei lá a minha missão e tô olhando para essa persona que eu tenho aqui e olhando de verdade. Ai, tem um negócio que eu quero falar num conselho, me lembrem lá na frente, nos próximos, que é sobre networking e conexão, tá? Que tem um pouco a ver com isso, que eu vou falar agora. Contextos diferentes, tá? Mas eu tô ali obcecado pela persona no bom sentido, né? De escutar ela, de entender as necessidades e de pensar, traduzir essa minha missão em soluções, produtos, negócios, ações que vão solucionar aquilo que ela precisa. Nessa jornada, eu vou entender quais são as competências que eu vou precisar desenvolver. Porque senão a gente acredita que não, tá fácil, eu vou criar isso aqui, ó, isso aqui vai resolver tudo. Mas aí a gente entende a importância de entender sobre vendas, de entender sobre comportamento humano, sobre tomada de decisão dessa persona. A gente começa a entender, a aprender sobre vender, sobre execução, sobre entrega, sobre planejamento financeiro, e aí a gente vai abrindo as caixinhas e inclusive a gente pode fazer uma live sobre as principais competências para quem deseja crescer, de forma bem pragmática. Porque não é sobre fazer tudo o tempo todo. Não é sobre ser melhor em tudo, é sobre saber exatamente onde está o gargalo, a restrição que eu preciso resolver agora para que eu vá para o próximo nível. Então, o convite de hoje é: antes, enquanto eu vou falando do convite de hoje, eu quero saber em uma palavra o teu insight do outro lado. O que ficou até agora para ti em uma palavra? O que fica desse momento hoje? Para ti, para o teu mundo, né? E principalmente, o que essa palavra, esse insight vai te levar para a ação?
O que que amanhã tu pode implementar diferente? Porque lembra que a decisão é que vai trazer o resultado. E hoje, o nosso conselho de hoje é para a gente revisitar a nossa missão, seja a nossa missão pessoal, a missão e, não é ou, né? Que a gente começa na pessoal. Mas e a missão do nosso negócio, a missão da nossa carreira, revisitar, saber qual é o nosso norteador, saber a quem a gente vai servir a partir de hoje e aprofundar, investigar, para que a gente comece a construir e reposicionar. Ir para o lugar em que temos força. Porque enquanto eu não sentar na cadeira do empresário, enquanto eu não sentar na cadeira do líder, eu sou levado pela manada. Eu me deixo levar pela manada. Eita. Algum insight? Todos vivos? Bora fazer essa live então, Flores. Bora fazer. Eu quero fazer, vamos falar de competências de forma bem prática, porque assim também vocês podem estruturar como desenvolver. Robson, querido, seja muito bem-vindo. E sim, Diego, eu concordo plenamente. Entender de comportamento humano é uma base fundamental. E sabe como é que a gente começa a entender de comportamento humano? Entendendo da gente primeiro, para não fazer meramente projeção. Não sei se eu fico feliz ou triste com a quantidade, a enxurrada de insights que eu estou recebendo aqui de vocês, esse momento dessa live. Eu demorei a acreditar, galera, que Edu Marque era quem eu estava pensando. Mas só pelo comentário que ele traz aqui, eu já sei de quem se trata. Eu quero te dar muitas boas-vindas. É uma honra te ter aqui também. E hoje, então, a gente deixa como conselho principal revisão de missão, revisão de quem eu sirvo, para decidir melhor. E essa decisão, ela vai culminar no teu reposicionamento no lugar de força, que a Ari trouxe aqui pra gente agora. Lugar de força, para que eu possa prosperar, né? E quando eu falo prosperar, é efetivamente receber, realizar resultados no meu negócio. Diego, é uma honra tu estar aqui também. Para que a gente possa liderar os nossos resultados na nossa empresa, na nossa carreira, e não mais seguir com a manada, porque a manada vai nos convencer de várias coisas e a gente vai se deixar levar porque é mais tranquilo, tá? É bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Quando a gente definir esses passos, o que que vem depois, né? A gente começa a se reposicionar, começa a sentar na cadeira do empresário, na cadeira do líder, e eu começo a ter mais poder de decisão e de ação. E eu então posso planejar os meus próximos passos. E este planejamento, ele vai estar servindo a missão aos clientes, e ele serve como um norte para que eu não me emaranhe nas distrações, que são várias, né? E aí aquela estrutura mais egóica, ela vai querer se distrair. Ela vai te chamar para o palco a todo momento, lembra? E ela vai te levar para distração. Qual é o problema da distração? Tu sai do foco da missão,
tu vai te bagunçar todo e tu não vai ter resultado. As cobranças, elas vão vindo, seja no dinheiro no teu bolso, seja lá no lucro da empresa que não vem. A gente fatura, mas não tem o resultado de lucro esperado ou minimamente saudável. Os BOs começam a crescer. Saindo desse nível, a gente vai para as questões relacionais que vão acontecendo, que vai impactando tanto na empresa quanto também nas tuas relações pessoais, até o ponto de atingir o corpo. E aí, tempo e muitas vezes saúde pode se tornar em algum nível irreversível. Então, bora agir. Bora agir. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Para a gente poder encerrar esse movimento de hoje, já agradecendo a presença de todos. Faço o convite para todo mundo que tem interesse em seguir aprofundando esses conhecimentos. Eu tenho um grupo do WhatsApp que está disponível no link da bio do Instagram aqui, e que eu vou disponibilizar na descrição da gravação também. Nesse grupo a gente faz alguns aprofundamentos do conselho, principalmente trabalhando os desafios que são levantados ali. Vocês podem entrar e ficar à vontade para receber mais insights e mais aprofundamento do que a gente vai trabalhando por aqui, além do link da gravação ser sempre disponibilizado através desse grupo. Então ali a gente reforça essa comunidade e aprofunda ainda mais o que a gente vem trabalhando por aqui. Toda quinta-feira, ao vivo, 19h30, no Instagram, eu vou estar aqui, com público ou sem público, já aplicando esse conhecimento da nossa live, para que a gente possa efetivamente trazer aquilo que pode ser um diferencial para te trazer novos resultados aí no teu negócio, na tua carreira. E por isso sintam-se muito à vontade para propor, para trazer o teu desafio, para trabalhar, para que a gente possa aprofundar ainda mais. E além disso tudo, aqui a gente consegue equilibrar a nossa troca, né? Que foi o que eu falei um pouquinho no início. Com certeza vamos fazer um momento, Diego, sobre processos e governança, né, para startups que estão começando, ou seja, em early stage. É muito bacana porque, para mim, estrutura de negócios vem sempre à frente. E esse é outra coisa que ninguém vai te falar no mundo dos negócios. Ninguém vai falar. Porque a gente vai se limitar a performar sem ter a estrutura, a base necessária. E para a gente falar de processo e governança, a gente precisa saber da missão. Tem total conexão. Vai ser um prazer falar sobre isso com vocês. Galera, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que os insights tenham servido de algum modo e que vocês consigam ter bastante aplicabilidade daquilo que a gente falou. Obviamente, eu falei para vocês das minhas anotações, eu acabei não usando-as. Mas fica o convite para a gente seguir no nosso desenvolvimento, aplicar aquilo que faz sentido, fazer o filtro daquilo que talvez já não sirva mais. E eu vejo vocês na próxima quinta. Para quem quiser ter acesso à gravação, entra no grupo do WhatsApp que está disponível no link da bio. Quem quer receber gravação, quem quer discutir mais sobre negócios e principalmente se posicionar no seu lugar. Naquele lugar que tu performa melhor, naquele lugar que tu tem força de execução e que principalmente, né, gente, a gente cresce sem colapsar. Porque o resultado de algum modo vem. Mas a gente pode colapsar no caminho. Eu preciso agradecer esses Eduardos que estão aqui, Norberto, Diego, Bruna, Diegos, Ari. Meu Deus, tanta gente que passou por aqui também. Ana, Dani, Ângela, Dayana, Liege, todo mundo que está aqui,
que esteve aqui, Karina, já, todo mundo, obrigada, é uma honra reencontrar vocês e, de certo modo, facilitar essa missão e transformar em resultado a partir de vocês e das decisões de vocês. O meu trabalho só acontece quando vocês também tomam decisões. E eu estou aqui à disposição para fazer isso acontecer. Vejo vocês quinta-feira que vem, 19h30, neste mesmo Instagram. Vejo vocês no YouTube nas gravações e compareçam também lá no grupo do WhatsApp. Tenho certeza que a gente vai fazer grandes trocas e evoluir essa nossa jornada. Um grande abraço, até o próximo conselho e até breve, pessoal. Tchau, tchau!